Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos começar a tratar sobre a conquista e colonização da América, né? A gente viu nas nossas últimas aulas a formação, né? No último videoaula, vocês viram a formação das primeiras grandes monarquias da Europa ali no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, né? Então a gente viu que Portugal, Espanha, Inglaterra e França são os primeiros países criados no continente europeu, essas primeiras monarquias, né? E o que era o mundo ali para os europeus? Era aquele território mais ou menos que eles conheciam, ou seja, a própria Europa, o norte do continente africano e a Ásia, que era onde eles comercializavam bastante, né? Compravam produtos, especiarias, tecidos e tudo mais. Então, para os europeus, este era o mundo que eles haviam conhecido, tá bom? Só que vai ter um problema muito grande. A gente viu que uma das principais características econômicas dessas monarquias, dentro do mercantilismo, né, que é esse sistema econômico próprio da Idade Moderna, dentro do mercantilismo nós temos uma característica importante, que é o metalismo, né? Era o acúmulo de metais preciosos. Então, quanto mais ouro e mais prata eu tivesse, mais rico eu seria. Só que vai ter uma coisa muito importante na Europa naquele período que vai dar muito dinheiro, são as especiarias. E o que eram as especiarias, turma? As especiarias eram temperos, né? Noz moscada, pimenta do reino, sal, açúcar e por aí vai. Então, temperos para o quê? Dar gosto à comida, à alimentação naquele período, que era basicamente baseado no sal, né? As comidas eram feitas a sal e somente isso. Então, a partir do momento que eles conseguem identificar a existência de outros temperos que podem ser utilizados nos alimentos, eles vão atrás desses alimentos. E onde é que esses alimentos ficavam? Na Ásia. Então eles conheciam que nas Índias, né, para eles as Índias era a Ásia, toda era as Índias. Então nas Índias tinham muitos temperos, muitas especiarias. Só que por terra, a França, tanto a França não, mas Portugal e Espanha, para chegarem até as Índias, no meio do caminho tinha a Itália. E a Itália tinha um grande poder militar e barrava a transposição por terra por seu território. Por qual motivo? Porque a Itália, os italianos compravam essas especiarias e comercializavam mais caro com os outros países europeus. Então eles meio que controlavam o mercado ali, a tabulação de preços. Então eles compravam por um valor X e vendiam por um valor mais caro. Então qual é a sacada que os portugueses e espanhóis vão tentar fazer neste período, né? Encontrar uma rota alternativa para chegar às Índias sem ser por terra. Se não é por terra, vai bastar a água, né? Vai ter que tentar encontrar um caminho através do mar. E aí que vai começar o contexto da aula de hoje. Então a aula de hoje vai ser um grande apanhado, um resuminho, tá bom? Eu vou explicar um pouco toda a teoria desse período, mas nas próximas aulas eu vou desenvolver elas um pouquinho melhor, belezinha? Vamos começar então. O expansionismo português. Portugal, então, foi a primeira nação europeia a explorar os oceanos, né? Por quais motivos? Primeiro, ela possuía uma burguesia mercantil, em Portugal, a existência de uma burguesia mercantil. Então, uma galera que gostava de comercializar, uma galera que gostava de enriquecer, comprar mercadorias, né, dentro do mercantilismo, buscando aumentar os lucros do comércio com o Oriente, principalmente das especiarias, né? Então, existia essa classe econômica em Portugal que gostava de fazer essa comercialização de especiarias com o Oriente, né? Segundo, eles tinham um espírito de expansão territorial, os portugueses tinham esse espírito de expansão territorial. Terceiro, a posição geográfica do país colaborava com esse pioneirismo, né? Por isso que Portugal vai ser primeiro na exploração, porque seu território é conectado ao mar. Então eles não têm outra saída a não ser por mar. Por via terrestre tem a Espanha, então tem umas questões técnicas que vai dificultar ainda mais. A partir do momento que eles vão para o mar, eles já estão conectados ao mar, então para eles é mais fácil. E o oceano que banha Portugal é o mesmo oceano que banha o Brasil, o Oceano Atlântico, né? E por último, os portugueses eles vão acolher as técnicas de estrangeiros, né? Os conhecimentos científicos dos árabes e outros instrumentos, como a bússola e tudo mais. Eles não vão ter receio de utilizar. Por isso que eles vão ser facilitados o trabalho nesse período, tá bom? Então aqui nós temos um mapa de Portugal só para exemplificar isso muito bem. Como quase todo o continente é conectado ao mar, né? Para você chegar ao mar é rapidinho. Então isso vai facilitar muito essa questão do pioneirismo marítimo português. E tem que lembrar o seguinte, quando eu falei na última aula sobre a formação dos Estados Nacionais, eu falei para vocês que Portugal era o país mais rico nesse período. Entre essas primeiras nações, Portugal era o mais rico. Então, é que tinha dinheiro para investir nas navegações, tá bom? E a Espanha? O que a Espanha fez nessa história? O expansionismo espanhol. A Espanha, então, financiava um navegador italiano genovês que não havia recebido auxílio de Portugal, tá bom?
Quem era esse cara? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele era genovês, ou seja, ele era italiano e desejava chegar à Índia navegando para o oeste. Então ele queria encontrar uma rota alternativa, né, para chegar até as Índias, para poder ir lá comercializar, comprar as especiarias que a coroa espanhola queria. Ué, professor, mas ele era um navegador italiano. Tem que lembrar, galera, que nessa época navegadores navegavam pelas coroas que mais pagassem. Então, Cristóvão Colombo era um navegador, mas se o rei da Espanha lá tinha mais dinheiro para pagar ele, ele navegava pelo rei da Espanha tranquilamente, que foi o que aconteceu. E aí Cristóvão Colombo ele defendia a tese de que se ele navegasse em linha reta, ele poderia dar uma volta no globo, né? Lembra, né? Teoria heliocêntrica e tudo mais, já tinha passado o Renascimento. Então, Cristóvão Colombo já acreditava que a Terra era redonda e que ele poderia dar uma volta na Terra, saindo em linha reta da Espanha, e ele poderia chegar até as Índias pelas costas, né? Então, dando uma volta no globo e tudo mais. Por qual motivo, galera? Porque o pessoal dessa época não sabia que existia o continente americano no meio do caminho. Se vocês pegarem o mapa mundi, vocês vão ver que entre a Europa e a Ásia nós temos a América. Então, se não existisse a América, até que a tese do Cristóvão Colombo estava correta. Para esse conteúdo, tem uma dica de filme muito boa, tá bom? O nome do filme é 1492, que é o ano que marca o desembarque de Cristóvão Colombo na América. E tem um filme sobre isso, né? Que se chama 1492, A Conquista do Paraíso. Quem tá de bobeira nessa quarentena não fazendo nada, bota no YouTube, que no YouTube mesmo tem esse filme. Mas aí, atenção e paciência, é um filme de quase 3 horas. Então, senta e assiste, mas é bacana. Vai dizer um pouco sobre como é que foi essa conquista, essa chegada dos espanhóis, essa chegada dos europeus à América, tá bom? Em 1492, então, os 3 navios de Colombo chegam a um continente que futuramente seria batizado de América. Ué, pessoal, por quê? Em homenagem ao navegador italiano Américo Vespúcio. A América se chama América em homenagem ao Américo Vespúcio. Quem foi Américo Vespúcio? Américo Vespúcio ele vai navegar anos depois do que Cristóvão Colombo. Só que diferente do que Colombo afirmava, porque Colombo, quando chega aqui na América, ele afirma que tinha chegado nas Índias. Por isso que ele vai chamar os habitantes da América de índios, né? Por isso que a gente chama de índios até hoje, tá bom? Só que a gente sabe que Colombo não tinha chegado nas Índias, ele tinha chegado, na verdade, na América, um continente novo. E o primeiro navegador europeu que falou isso foi Américo Vespúcio. Ele vai falar, olha, as terras que Cristóvão Colombo chegou não são terras da Ásia, não são as Índias, e sim é um novo continente, um novo território. Que aí decidiram batizar em homenagem a Américo Vespúcio, chamando de América, tá bom? E Cristóvão Colombo, uma curiosidade, não foi homenageado na América? Foi sim, a Colômbia, o país Colômbia, em homenagem a Cristóvão Colombo, né, na nomenclatura. Então vamos lá, a divisão do mundo. Nós estamos vendo que Portugal e Espanha vão navegar para tentar conquistar territórios no mundo, correto? Então eles vão dividir o mundo entre si para exploração, né? Tanto que Portugal e Espanha então dividem o mundo para exploração marítima. Portugal desejava o monopólio da África, Índia e China. Não eram burros, né? Como eram os mais ricos, eles queriam ficar com os melhores territórios para comercializar. A Espanha ficaria somente com a América, que era até então um território desconhecido. Não se sabia muito bem o que teria aqui para colonizar, para explorar e tudo mais. Então essa divisão do mundo ela vai ser feita em dois tratados importantes. Primeiro é a Bula Intercoetera. Aí vocês aprendem uma coisa, que toda bula é uma carta papal. Não estou falando daquele negócio que vem dentro de uma caixinha de remédio, tá bom? E sim, como documento, é uma carta papal. Então, no ano de 1493, decretava que uma linha reta a 100 léguas do arquipélago de Cabo Verde seria feito a linha de separação. Essa divisão Portugal não vai aceitar. Bom, como Portugal não aceitou o tratado, então no ano de 1494 eles vão ter que sentar novamente e assinar um novo tratado, o tratado chamado de Tordesilhas, que aumentava a distância então das 100 léguas da Bula Intercoetera. O tratado de Tordesilhas, então, essa linha seria feita a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Vai ter um mapa já que eu vou mostrar para vocês. Tudo a oeste, então, seria da Espanha e tudo a leste dessa linha seria português. Portugal, então, vai desejar saber se o Tratado de Tordesilhas lhe concedia alguma porção no continente americano. Porque essa divisão foi feita na Europa, né? E de forma imaginária. Não sabia muito bem qual é a distância, qual o tamanho do território americano. Então, em 1500, a coroa portuguesa vai financiar uma viagem de um certo navegador português para ir até as Índias.
Esse navegador vai aproveitar e fazer uma pequena curva para descobrir se na América tem alguma parte do território que pertence a Portugal. E quem é esse navegador? Pedro Álvares Cabral, que no dia 22 de abril desembarca em Porto Seguro, na Bahia, descobrindo, achando assim o Brasil nessa história. Estou fazendo um apanhado geral, como eu disse no início da aula, porque a gente vai tratar desses assuntos separadinhos a partir das próximas aulas. É só para a gente ter uma imagem por alto, mais ou menos saber tudo o que foi esse período histórico nas nossas aulas. Então aqui está primeiro, ó, a divisão do mundo. Tá vendo, ó? A primeira linha à direita aqui é a Bula Intercoetera, assinada no ano de 1493, que Portugal não vai aceitar. Por qual motivo? Porque Portugal, com a Bula Intercoetera, não teria nenhum território na América, não ganharia, né? Não teria domínio nenhum território, porque tudo a leste da Bula Intercoetera, tudo a leste seria de Portugal e tudo a oeste seria da Espanha. Então Portugal não teria nenhum território na América, por isso que só vão aceitar o Tratado de Tordesilhas assinado um ano depois, que aumentava a distância dessa linha, né, para 370 léguas. E aí sim, tudo a leste pode ver que vai ter um pedaço da América que vai pertencer a Portugal, e tudo a oeste seria da Espanha, tá bom? Então, datas importantes aqui que a gente pode encontrar. 1492 é a chegada de Cristóvão Colombo na América Espanhola, lá no que hoje nós chamamos de as Ilhas das Bahamas, tá bom? 1500 é o descobrimento do Brasil, a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Temos outras datas importantes aqui assinaladas nesse mapa, mas eu não vou falar com vocês, porque eu vou explicar isso bonitinho, tintim por tintim, nas próximas aulas, tá bom? E só para ter um adiantamento, aqui nós temos o chamado Mapa das Grandes Navegações, que também vou tratar com vocês de uma melhor forma, mas só para vocês saberem. A rota navegada por Pedro Álvares Cabral, partia de Portugal, é essa linha amarela. Partia de Portugal, fazia uma curva no Brasil, mas seguia a viagem rumo às Índias, tudo bem? Mas a gente vai ver melhor quando eu estiver falando sobre as navegações portuguesas, o porquê de cada uma dessas rotas navegadas. Belezinha? Então, turma, muito obrigado pela atenção de vocês. Entendam essa aula como uma grande introdução sobre esse conteúdo, porque esse conteúdo vai levar de 2 a 3 semanas para a gente ver exatamente como foi esse grande processo de descobrimento do Brasil, da América, como é que foi esse processo de expansão marítima europeia, beleza? Se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado lá no WhatsApp, que estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!